O sertanejo é acima de tudo um forte? Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e seguimos aqui com o nosso Diários de Leitura de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Bora lá! Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, vocês já sabem, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, aprofundo nossas leituras, enfim, um canal para discutir, pensar a nossa literatura. Por isso vale o seu like, o seu joinha aqui no canal, a sua inscrição, porque buscamos sempre trazer aí vídeos diferenciados, vídeos amplos e completos, para a gente falar sobre livros, sobre escrita, enfim, sobre a literatura, ampliando lá o conteúdo do listasliterárias.com, onde você sabe, encontra as nossas resenhas, as nossas avaliações, inclusive aqui a resenha e avaliação escrita de Vida Seca de Graciliano Ramos, e aqui aprofundando capítulo por capítulo desta grande obra ali da literatura brasileira, este grande romance de Graciliano Ramos, e aqui hoje discutindo o capítulo talvez central e mais importante de toda essa narrativa. Entre eles, a gente já fez ali o capítulo da baleia, né? O vídeo está aqui, você pode visualizar o vídeo capítulo por capítulo do Vidas Secas. O capítulo da baleia é um dos capítulos mais impactantes da obra, assim como o seu capítulo inicial, mas este daqui, considero ele um dos capítulos mais interessantes da narrativa, um dos capítulos que nos traz uma visão e uma percepção e nos faz reavaliar a própria condição do Fabiano enquanto um resistente que, apesar de aparentemente e supostamente bastante matuto, um sertanejo um tanto bruto, embrutecido pela vida, um sertanejo ignorante, como muitas vezes se quer parecer, mas neste capítulo em especial é o capítulo em que Fabiano traz uma consciência não só da sua situação, mas também da percepção dele quanto ao mundo e sobre o que ele pode ou não pode fazer. Estou falando aí do capítulo Soldado Amarelo, sim, aquele soldado que lá atrás a gente já falou aqui também nos nossos vídeos e no nosso diário de leitura, que deu uma coça em Fabiano, que levou para a delegacia, onde ele apanhou junto também com outros policiais de lá. E aí aqui a gente tem esse capítulo central para a narrativa, central para a análise e interpretação de toda a obra deste romance aqui do Graciliano Ramos, que é o reencontro de Fabiano com este soldado amarelo, os dois no meio da caatinga, diante de uma cena de perigo na qual o Fabiano chega a levantar o facão para descer em cima do soldado amarelo, ainda sem sabê-lo quem era, mas Fabiano, ao perceber então que ali está o soldado amarelo, ele para. E ali vem uma série de reflexões e pensamentos deste personagem diante da situação inusitada. Porque Fabiano bem poderia matar o soldado amarelo em meia caatinga e ter a sua vingança, ir à forra. Inclusive, a própria coragem deste soldado amarelo é trazida neste capítulo, pois o bichinho fica tremendo de medo, acuado, né, totalmente à mercê do golpe do Fabiano, né, e ali toda a sua coragem esvaída do soldado amarelo, sem estar com o seu grupo, sem estar com o seu poder, e os dois sozinhos em meio à mata. E ali o Fabiano vai ponderando a sua ação e ele para e pensa, mesmo que num reflexo, num ínfimo de segundo, esta consciência lhe vem, lhe toma. E qual é esta consciência? A consciência de que o soldado amarelo ali não é o homem, não é o covarde, não é o filho da mãe que bateu nele, o filho da mãe que praticou injustiça com eles, mas ele entende que naquela caatinga, independente de ser o soldado amarelo, do homem que ele poderia matar, é um representante do governo. E Fabiano vai ser muito consciente que matar um homem, matar qualquer outro, é uma coisa. Agora, assassinar um homem, um representante do governo, e o Fabiano inclusive vai colocar por que motivo o governo aproveitava gente assim, né? E é bem o tipo de gente que ascende e tem este poder, tudo, mas é o tipo de gente perfeita ao poder e ao próprio governo. Então o Fabiano vai segurar o seu facão, vai segurar as suas feições diante mesmo da possibilidade. É quando o Fabiano, inclusive,
vai dizer a tradicional a frase, né, que o imortaliza: governo é governo, e é o que o Soldado Amarelo é. Uma ação do Fabiano seria uma ação contra o próprio governo. Fabiano, que em muitos momentos da narrativa, inclusive pondera e ele opta, né, a uma relação muito interessante aqui. Se a gente for pensar Grande Sertão Veredas e outras obras do sertão, Fabiano é uma figura muito peculiar e muito representativa também na sociedade, porque em não participar do conflito, em não participar deste jogo do poder, é que talvez se encontre a grande vitória ali do Fabiano, porque ele não participa dessa situação de poder. Ele mesmo já refletiu em algum momento, a gente comentou aqui nos vídeos, a sua possibilidade de entrar ou não para o cangaço, né? E ele opta por não. O entrar seria participar disso da guerra. A mesma coisa, ele não é um representante do governo, mas entende a força desse governo. O Fabiano, ele é um resistente à margem disso tudo, e talvez ali uma vitória indiscutível, talvez, dele, no sentido de a gente pensar que não participar da batalha, que não participar, se a gente pensar especialmente dentro de uma leitura marxista a respeito da prática e do como o Fabiano vai se portar, ele acaba vencendo ao não participar deste jogo de poder e forças, porque o cangaço não deixava de ser ou uma contraforça de governo ou um futuro governo, e ele se percebe nisso, porque ele bem poderia ser um cangaceiro. Ele opta por viver, ele e a sua família, nessa condição de resistente, lá da ponta mesmo, uma terceira margem, um terceiro aspecto, né, que foge dos heroísmos. Mas a frase do que ele diz, governo é representativa, e mais do que isso, se a gente tem no Fabiano, então, alguém medroso, alguém que congela diante dos grandes desafios da vida, alguém que fica estagnado, alguém que para e que trava, mas que não sabe agir, uma leitura bem adequada deste capítulo nos faz perceber e nos faz compreender e entender que, acima de tudo, Fabiano é um sábio, né? Fabiano tem a compreensão das forças que se movem e que controlam. Então, quando ele diz governo é governo, ele sabe que ali, mesmo que ele resolvesse ter a sua vingança pessoal, ter a sua vingança contra o Soldado Amarelo, aquilo desencadearia ações muito mais fortes e inesperadas. E Fabiano não quer participar desse tipo de ação, ele não quer ser sequer um líder revolucionário, ele não quer ser alguém que vai se aventar contra o governo, ele não quer ser alguém que vá quebrar, porque ele sabe que as amarras são outras e ainda mais perigosas. Mas o que mais me chama a atenção é bem isso mesmo. A despeito do que nós podemos construir do Fabiano, a despeito do que a gente pode imaginar ele enquanto um tosco sertanejo, alguém medroso, um fracassado, né? Na verdade, Fabiano aqui traz toda a sabedoria, uma sabedoria um tanto quanto bruta, uma sabedoria um tanto quanto trágica, mas uma sabedoria, né? Não é nem por medo e nem por coragem. Ele não mata o soldado por ter coragem e também nem deixa de fazê-lo pela questão do medo. Não é isso que o tranca, é a consciência de saber todas as engrenagens que estão envolvidas no meio daquela caatinga, e ali no meio do mato, no meio de toda aquela secura do sertão, Fabiano mostra-se um dos nossos grandes sábios da nossa literatura brasileira. E vocês? Concordam com essa visão? Concordam com esse aspecto? Vocês fariam como Fabiano? O que vocês pensam desta cena emblemática que é o reencontro de Fabiano aí com o Soldado Amarelo no meio da caatinga, este grande personagem da nossa literatura brasileira? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mais um aí do nosso capítulo por capítulo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Te espero até a próxima, um grande abraço!